queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E aqui quem fala é Davi. Pessoal, eu tenho 16 anos, eu estou começando a pregar o evangelho através da internet para que as pessoas saibam das verdades da Bíblia e do espírito de profecia. Pessoal, por favor, me ajudem para que o meu canal cresça, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, para que mais pessoas conheçam das verdades da Bíblia e do espírito de profecia. Então vamos voltar ao assunto de hoje, que vai falar quem foi Ellen White. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos e ative o sininho para todas as notificações para vocês verem os próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal, e que Deus os abençoe. Mas antes de nós falarmos sobre quem foi Ellen White, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, estudar sobre quem foi Ellen White e falar sobre espírito e profecia, Senhor. Por favor, Deus, me use, me ajude a pregar o evangelho, Senhor. Mesmo nas dificuldades, Senhor. Seja com o teu ungido do Senhor, Senhor. Seja comigo a todo momento, me dando sabedoria e me protegendo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. A profecia na Bíblia. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, verso 11. E também vamos abrir em Joel, capítulo 1, verso 28. Para nós lermos o que está no slide, ok? Eu estou aqui abrindo minha Bíblia para nós lermos. Espera aí, viu? Cadê Efésios? Pronto, já abri Efésios. Já vou ler agora. Cadê aqui? Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Agora vamos ler em Joel capítulo 1, verso 28. Cadê aqui Joel? Joel fica no Velho Testamento, caso alguém tenha dificuldade de encontrar. Joel fica no Velho Testamento, pertinho de Amós, eu acho. Se não me engano, eu acho que é pertinho de Amós. Ou é perto de Naum. Que Joel é um livro bem pequeno. Joel. Ainda estou procurando ainda. Não, aqui é Jonas. Espera aí, viu, irmãos? Eu estou procurando aqui ainda. Pronto, já encontrei. Joel ele é encontrado depois de Oséias. Já encontrei Joel capítulo 1, verso 28. E aqui diz: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e jovens terão visões. Eu acabei de ler Joel capítulo 1, verso 28, ok? E vamos ler em 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, os profetas no Senhor, eles não falaram por falar da própria vontade deles, da mente deles, mas por intermédio do Espírito de Deus, que usava eles para escrever as Escrituras. Agora vamos falar sobre Ellen White. Ellen White é uma escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros, mas hoje, incluindo compilações de seus manuscritos. Os temas que ela escreveu fala de religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações e administração e orientações e outras coisas mais que ela fala. Sua obra-prima sobre o viver o caminho a Cristo já foi publicada em cerca de 150 idiomas. Aqui é o livro O Caminho a Cristo de Ellen White em português, é o Caminho a Cristo em espanhol, e
O Caminho a Cristo em inglês, para as pessoas que sabem de outras línguas. Os Adventistas do Sétimo Dia creem que Ellen White foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as Santas Escrituras e para ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Deus lhe deu cerca de 2.000 sonhos e visões. Os escritos de Ellen White não constituem um substitutivo para a Bíblia, apenas comprova o que Ellen White escreve, ela só reforça o que a Bíblia fala. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e a qual devem estar subordinados. Está escrito, nisto cremos, 1989, página 305. Isso foi Ellen White que escreveu por intermédio de Deus. O Espírito Santo foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Está escrito no Grande Conflito, página 9. Os primeiros anos, as irmãs gêmeas Ellen White e Elizabeth nasceram em 26 de novembro de 1827, filhas de Roberto e Eunice Hammond. Durante a infância, a ativa e alegre de Ellen White ajudava no trabalho de casa e auxiliava o pai na manufatura de chapéus. Escola de Portland, onde Ellen White sofreu um acidente aos 9 anos de idade. Ellen White, aos 9 anos de idade, ela levou uma pedrada no rosto. Ellen White, ela quase morreu por causa desse incidente, porque a menina tinha inveja dela e meteu a pedra no rosto de Ellen White. E Ellen White quase perdeu a vida, mas Deus teve misericórdia de Ellen White e Ellen White se tornou uma profetisa do Senhor, graças a Deus. Guilherme Miller e o diagrama de 1843. Reuniões mileritas em Portland anunciando o advento de Cristo. E no tempo em muitos estavam vacilando ou abandonando a experiência adventista, Ellen White Hammond recebeu sua primeira visão aos 17 anos de idade, em dezembro de 1844. A primeira visão de Ellen White está escrito nos primeiros escritos, página 13 a 20, que ela sonhou de algumas pessoas que estavam subindo, tá? As pessoas estavam na terra e tinha uma escada que levava até o céu, que algumas pessoas, enquanto caminhavam, algumas pessoas caíam, porque não conseguiam chegar até o céu, até Jesus. E algumas pessoas, a maioria das pessoas caíam. Só algumas pessoas que conseguiam ir para a cidade celestial. Foi essa a visão de Ellen White. E Ellen White casou com Tiago White, cerca de 6 meses mais tarde, no sábado, dia 7 de abril de 1847, estando a irmã White em visão, foi-lhe mostrada a lei de Deus no santuário celestial com uma luz brilhante ao redor do quarto mandamento. Os primeiros dias da experiência de casados de Tiago e Ellen White foram repletos de pobreza e às vezes de angústia. Nessa fase, os obreiros dependiam do trabalho de suas mãos para seu apoio financeiro, de modo que o tempo de Tiago White dividia-se entre trabalhar e pregar e ganhar a vida na floresta, na entrada de ferro ou no campo de feno. A 26 de agosto de 1847, chegou ao lar da família White um menino Henry. No verão de 1849, Tiago White começou a publicação de nosso primeiro jornal, A Verdade Presente. Também teve a visão do grande conflito, Ellen White. Em março de 1858, foi dada à senhora White a visão do grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos, desde o seu início até ao fim. 2 dias mais tarde, o grande adversário tentou tirar-lhe a vida para que ela não pudesse apresentar aos outros o que lhe fora
revelado. O Lady Berwick, nem todo o seu tempo foi dedicado a escrever e a obra pública, pois os deveres caseiros, os contatos amigáveis com os vizinhos, especialmente os que estavam em necessidade, exigiam-lhe atenção e às vezes ajudava a dobrar e a costurar jornais e folhetos na editora. Ellen White também teve a visão da reforma da saúde, que são os 8 remédios naturais: água pura, exercício físico, nutrição, luz solar, fé, temperança, repouso e apuro. Em 1863, enquanto o grupo de obreiros se ajoelhava em oração no começo do sábado, foi dada a Ellen White uma visão bem abarcante da relação da saúde física com a espiritualidade, da importância de seguir princípios corretos no regime e no cuidado do corpo, e dos benefícios dos 8 remédios da natureza: ar puro, luz do sol, exercício e o uso racional da água. A obra Expanda-se. Compreensiva visão foi dada a Ellen White em 1874, na qual entendeu que a obra devia ampliar-se e desenvolver-se nas distantes terras além do mar. Escrevendo e viajando. Durante os anos seguintes, muito do tempo da Sra. White foi ocupado em escrever parte da história do conflito que trata da vida de Cristo e o trabalho dos apóstolos. A morte de Tiago White. O pastor Tiago White faleceu em 6 de agosto de 1881. Em pé, ao lado da forma adormecida do esposo, Ellen White prometeu a si mesma na obra que lhe fora confiada. Ellen White visita a Europa. Do outono de 1885 até o verão de 1887, ela visitou as missões europeias acompanhada do filho, pastor William White. Fez viagens à Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia. Em 1888, ela volta para os Estados Unidos da América. E o chamado para a Austrália, ela foi em 1891. Volta para os Estados Unidos da América em 1890 de novo. E em 1900, Ellen White recebeu uma instrução divina de que deveria voltar à América, estabelecendo seu lar em El Salvador, ao noroeste da Califórnia. Da Sra. White gastou os 15 anos de vida restantes no preparo de livros, escrevendo e fazendo trabalho pessoal e viajando. Os laboriosos anos finais de Ellen White. Em 1805 saiu o livro da Ciência do Bom Viver. A Educação fora publicado em 1903 e 2 volumes dos Testemunhos para a Igreja. O 7º e 8º foram publicados em 1902 e em 1904, respectivamente. Em 1909, encontramos a Sra. White de volta novamente a Kensington, assistindo a uma sessão da Associação Geral. Ellen White faleceu em 16 de julho de 1915. Agora, como nós hoje falamos sobre a história de Ellen White, agora nós vamos falar Ellen White e a Bíblia e o Espírito de Profecia, agora nesse próximo slide. Agora nós vamos falar sobre Ellen White e a Bíblia e o Espírito de Profecia. Vamos lá. Ellen White e a Bíblia e o Espírito de Profecia, como seus escritos se relacionam com as Escrituras. Os escritos de Ellen White se igualam aos da Bíblia, como ela entendia a relação de seus escritos para com as Escrituras. Qual é a diferença entre os profetas canônicos e os não canônicos? É o que nós vamos descobrir neste episódio. Agora nós vamos ler Nisto Cremos, página 305, que foi a própria Ellen White que escreveu, usada pelo Senhor. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Então, os escritos de Ellen White não substituem a Bíblia. Ela só se aprofunda mais o que a Bíblia fala. Ela só
como é que eu digo? Ela só confirma o que a Bíblia fala. E ela disse aqui, não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Entendimento de Ellen White. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter e o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Está escrito O Grande Conflito, página 9. Jesus prometeu enviar o Consolador, está em João capítulo 14, verso 26, João capítulo 16, verso 13, Mateus capítulo 28, verso 20 e Atos capítulo 2, verso 38 a 39. As Escrituras claramente ensinam que essas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Cristo em todos os séculos. Está escrito no Grande Conflito, página 10. O Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura, pois está implicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Está escrito no Grande Conflito, página 9. E também fala também em 1 João capítulo 4, verso 1, Isaías capítulo 8, verso 20. A primazia da palavra de Deus, a relação dos escritos de Ellen White para com a Bíblia, que os escritos de Ellen White quer dizer o Espírito de Profecia. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra da vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Está escrito, Primeiros Escritos, página 78. Não para tomar o lugar da Bíblia. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra, que quer dizer a Bíblia. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, que quer dizer, se for estudada, é como o sangue que dá a vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. Carta 130 de 1901. Está escrito Mensagens Escolhidas, volume 3, página 29. Obter provas da Bíblia. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, é o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo, como Jesus fazia. Toda vez que Jesus falava um verso da Bíblia ou a história da Bíblia, ele dizia, assim diz o Senhor. Então, nós proclamemos o Evangelho falando, assim diz o Senhor. Vamos lá, continuando. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instruções a Ellen White. Carta 11 de 1894. Está escrito Mensagens Escolhidas, volume 3, página 29. Para guiar a luz maior, pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Está escrito Mensagens Escolhidas, volume 3, página 30. Não proporciona nova luz. A palavra de Deus é suficiente para iluminar o espírito mais obscurecido e pode ser compreendida de todo o que sinceramente deseja entendê-la. Mas, não obstante isso, alguns que dizem fazer da palavra de Deus objeto de seus estudos são encontrados vivendo em oposição direta a alguns de seus mais claros ensinos. Daí para que tanto homens como mulheres fiquem sem excusa.
Deus dá testemunhos claros e decisivos, a fim de reconduzi-los à sua palavra, que negligenciaram seguir. Está escrito Mensagens Escolhidas, volume 3, página 31. Trazer lições simples da palavra de Deus. Além das instruções em sua palavra, o Senhor tem concedido testemunhos especiais a seu povo, não como uma nova relação, mas para que possa apresentar-nos as claras lições de sua palavra, a fim de que sejam corrigidos os erros e indicado o caminho certo, para que toda alma fique sem escusa. Está escrito Carta 63 de 1893. Está escrito Mensagens Escolhidas, volume 3, página 31. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e Ellen White. A Associação Geral, Crenças Fundamentais, de abril de 1980. Os Adventistas do Sétimo Dia aceita a Bíblia como seu único credo e mantém algumas crenças fundamentais. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da Igreja remanescente e foi manifestado por Ellen White, e seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção para a Igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser aprovado todo ensino e experiência. Acreditamos que a Escritura é a palavra divinamente revelada de Deus e inspirada pelo Espírito Santo. Acreditamos que o cânon da Escritura é composto somente dos 66 livros do Antigo e Novo Testamentos. Acreditamos que a Escritura é a base da fé e a autoridade final em todos os assuntos de doutrina e prática. Acreditamos que a Escritura é a palavra de Deus em linguagem humana. Acreditamos que a Escritura revela que o dom de profecia será manifestado na Igreja cristã após o período do Novo Testamento. E acreditamos que a aceitação do dom profético de Ellen White é importante para a nutrição espiritual e a unidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E acreditamos que o uso que Ellen White fez de fontes e assistentes literários encontra paralelo em alguns escritos da Bíblia. Acreditamos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom de profecia. E acreditamos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e que seus escritos são frutos dessa inspiração. São aplicáveis e autoritativos, especialmente para os adventistas do sétimo dia. E acreditamos que os propósitos dos escritos de Ellen White incluem a orientação na compreensão dos ensinos das Escrituras e na aplicação destes ensinos com urgência profética para a vida espiritual e moral. Não acreditamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente do da Escritura. E não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam um acréscimo ao cânon da Escritura Sagrada. E também não acreditamos que os escritos de Ellen White funcionem como os fundamentos e a autoridade final da fé cristã, como a Bíblia funciona. Ela só confirma o que a Bíblia fala, entenderam? Não acreditamos que os escritos de Ellen White possam ser usados como a base da doutrina. Não acreditamos que os estudos dos escritos de Ellen White possam ser usados para substituir o estudo das Escrituras Sagradas. E não acreditamos que a Escritura possa ser compreendida somente através dos escritos de Ellen White. E não acreditamos que os escritos de Ellen White esgotem o significado das Escrituras. Não acreditamos também que os escritos de Ellen White sejam essenciais
para a proclamação das verdades das Escrituras para a sociedade como um todo. Não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam o produto de mera piedade cristã e não acreditamos que o uso de fontes e assistentes literários por parte de Ellen White negue a inspiração de seus escritos. O espírito de profecia e a Bíblia, os escritos de Ellen White, não substituem um substituto para a Bíblia. Eles não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. A Bíblia é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma da Escritura Sagrada, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível. Autorizada quer dizer autoridade, revelação de sua vontade. Está escrito no Grande Conflito, página 9, isso mesmo. E também fala também em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Um guia para entender a Bíblia. A palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscurecida e pode ser compreendida pelos que têm qualquer desejo de compreendê-la, para deixar sem desculpa os homens e mulheres. Deus dá claros e positivos testemunhos, dirigindo-os para a palavra que negligenciam seguir. Está escrito Mensagens Escolhidas, volume 3, página 31. Um guia na compreensão da Bíblia. Não são apresentadas verdades novas através dos testemunhos, porém Deus simplificou as grandes verdades já concedidas e o segundo, a forma por ele mesmo escolhida, trouxe-as perante o povo visando despertá-los e impressionar suas mentes, a fim de que todos eles fiquem sem escusa. Está escrito no livro de Ellen White. Um guia para aplicar princípios bíblicos. Ellen White disse que ela foi orientada a apresentar princípios gerais e, ao mesmo tempo, especificar os perigos, erros e pecados de alguns indivíduos, a fim de que todos pudessem ser advertidos e reprovados e aconselhados. Um desafio ao crente. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, e 2 Crônicas, verso 20 e 20, fala que o livro do Apocalipse profetiza que o testemunho de Jesus haveria de manifestar-se através do espírito de profecia nos últimos dias da história terrestre. Eu quero que vocês abram em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, para que vocês leiam comigo o que está falando aqui no slide, para que vocês vejam o que realmente está falando a verdade. Comprovando. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. E caí aos seus pés para adorar. E ele me disse, atenta para que tu não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu acabei de ler em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Então, adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A própria Bíblia fala que nós temos que ter o testemunho de Jesus, que quer dizer o espírito de profecia. Eu acabei de ler a Bíblia King James de 1611, que foi a versão que eu li. E agora vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, que também fala também sobre
o espírito de profecia. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Irmão, já encontrei o verso 20. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E quando saíram, Josafá pôs de pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Esse verso que eu acabei de ler, na versão King James. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês, que Deus dê sabedoria a vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o estudo de hoje, que falou sobre Ellen White e a Bíblia e profecia. E antes de eu encerrar esse assunto, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigado porque o teu povo, Senhor, deve ter aprendido. Dê sabedoria, Senhor, a eles. Repreenda todo o mal. Esteja, Senhor, com eles a todo momento. A mim também, me dando sabedoria e me usando, Senhor, para que eu pregue o Evangelho a todo mundo e minha geração. A minha missão aqui na terra é pregar o Evangelho até que o Senhor venha. Por favor, Senhor, nos prepare para a tua volta e nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a ti. Em nome de Jesus. Amém. E, irmãos, eu espero vocês no próximo vídeo que eu fizer. Até mais e até logo. Tchau e fui. O Senhor logo vem.